Olá, mais uma vez com todos vocês, que tenham todos uma grande tarde em nome de Jesus, que o bom Deus abençoe a cada um de nós, mediante essa situação que estamos vivendo, essa realidade cruel, difícil, onde a gente não sabe o que poderá vir sobre nós. Vemos a sociedade em pânico, como já diz, é uma pandemia, e nós temos a responsabilidade como servos de Deus, orientar o povo, levar o povo a pensar no que Deus pode fazer por ele. Pensando nisso, meus queridos amigos e irmãos que me veem por esse vídeo, eu quero refletir com vocês hoje sobre as lições das quarentenas bíblicas. Quais as lições que as quarentenas bíblicas trouxeram para aqueles que estiveram envolvidos? Eu quero começar falando, aliás, antes de falar, eu queria fazer uma perguntinha aqui, provocar algumas pessoas que vai escutar esse vídeo com certeza. Cadê as igrejas que cura, que opera milagres, que oferece fartura, que diz que você tem que determinar? Cadê as igrejas para curar os enfermos do coronavírus? Eu queria deixar essa pergunta para a gente responder, né? Os nossos queridos irmãos e amigos que muitas vezes estão enganados com esses homens que estão liderando essas igrejas. Que possamos abrir nossos olhos, porque Deus está falando com a sociedade mundial. Não vê quem não quer, não escuta quem não quer. Fecho parênteses, vamos lá. Quais as lições das quarentenas bíblicas? Há várias quarentenas na Bíblia. Eu, porém, quero citar 3 para a gente refletir hoje. A primeira quarentena é a de Noé. Noé, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 7 até o 9, nós podemos ver a quarentena de Noé. Qual foi a quarentena? Noé precisou fazer uma arca. Fique isso bem atento. Toda a quarentena não vem por acaso. Ela vem mediante a pecados, desobediências. Deus já está saturado, ou Deus quer dar uma lição. E no caso de Noé, Deus estava saturado do povo. E Deus decidiu acabar com aquele povo e disse a Noé: faça uma arca, construa. E ele construiu, mesmo diante de muita rejeição, tanto do povo, como talvez até da própria família. Meu pai está louco, meu pai envelheceu, não está entendendo. E Noé estava consciente do que Deus queria dele. E ele faz a arca, ele bota os casais de animais e ele passa 40 dias e 40 noites dentro daquela arca. E eu quero chamar sua atenção para esses 40 dias e 40 noites. Quais lições que a gente pode entender que ali aconteceu durante aqueles 40 dias e 40 noites? Noé com sua família e os animais na arca e muita água cobrindo o mundo. Noé e a família refletiram no que Deus estava fazendo. Foi um momento para eles pararem, porque talvez lá no dia a dia, na correria do dia a dia, trabalho, escola, isso, aquilo para fazer, ele não tivesse tempo junto com a família de refletir. Então esses 40 dias veio exatamente para a família de Noé e Noé refletirem no que Deus estava fazendo. Por que Deus está fazendo isso? Por que essa água? Por que acabou todo mundo? Coisa que nós no nosso dia a dia não estamos atentos ao que Deus está fazendo no mundo e no nosso país e às vezes na nossa própria vida. Qual foi a outra lição que a gente aprende com Noé aqui? Quando Deus fala, Deus cumpre. Ele disse: olha, faça a arca que eu vou destruir a terra.
e ele destruiu. Irmãos, irmãs, quando Deus fala, quando Deus promete, se cumpre. Seja para o negativo, seja para o positivo. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, que ela é positiva, vá em frente. Vá em frente, acredite, não desanime. Ainda que tenha coronavírus, ainda que tenha diabo, ainda que tiver o que tiver, vá em frente, confie. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele não prometeu, fique quieto. Como ele prometeu, vou mandar água e destruir esse povo, Noé obedeceu. Quando Deus fala, Deus cumpre. Terceira coisa que a gente pode perceber nas lições da quarentena de Noé, o tempo passou a ser a melhor gasto na atuação uns aos outros e com Deus. Enquanto eles estavam os 40 dias na arca, o tempo foi melhor gasto. Havia mais conversa entre a família, havia talvez brincadeiras, havia momentos mais de adoração, havia a presença de Deus ali com eles. Oh, meu querido, minha querida, você que me escuta, você que me vê por esse áudio, você tem aproveitado esse tempo que está em casa? Aproveita o tempo para estar junto, para conversar, para bater um papo, para rir, para ver filme, aproveite, mas bote Deus no centro de toda essa sua diversão com sua família. Deus não pode ficar em momento algum longe dessa diversão. Então, a lição, uma das lições é essa que Noé teve. E por último, por estarem em comunhão entre si, a família em comunhão e com Deus, veio a bênção. Irmãos, toda vez que eu e você, a gente entra em comunhão com o nosso próximo, com a nossa família e com Deus, vem a bênção. No capítulo 9 a gente vai ver as bênçãos que Deus mandou para Noé, sua família, seus descendentes e aqueles que estavam ao redor de Noé. Esse coronavírus não colocou você e sua família na quarentena à toa. Tem um propósito. E a bênção virá depois. A bênção de Noé foi, Deus disse no capítulo 9, você pode ler lá, sede fecundos, enchei a terra. E Deus faz uma aliança direta com Noé e a sua família e com os seus descendentes e com aqueles que estão ao redor de Noé. Era uma família abençoada. Você quer que a sua família seja como? Olhada como? Pense nisso. A segunda quarentena que eu quero apresentar para você é a quarentena que passou Moisés no deserto. Está lá em Êxodo capítulo 2, do versículo 11 até o 22, vai capítulo 3, você vai ver isso aí. Moisés, ele era um egípcio que estava na casa do faraó como filho da filha de faraó, no bem bom. Ele não estava preocupado com a vida, mas de repente tudo muda na vida dele. E ele sai para fazer uma visita e vê um egípcio batendo no israelita, e ali o sangue dele ferve, e ele vai lá, tenta desapartar a briga, mas como o egípcio não quis acordo, ele foi e matou o egípcio. E nisso ele teve que fugir e ficou 40 anos no deserto. Deixou uma vida confortável, uma vida cheia de prazeres, para viver no deserto solitário. Quais as lições que vieram sobre Moisés? Foi no deserto que Moisés criou a sua família, ou seja, formou a sua família. Foi lá que ele conheceu Zípora, foi lá que ele foi pai, foi lá que ele teve a
comunhão de família, porque provavelmente no Egito ele não teria, ia ser uma pessoa promíscua, mas foi no deserto que Moisés formou a sua família. É nesses momentos difíceis que Deus está querendo chamar a tua atenção para você começar algo, para você ver algo que você não via antes no corre-corre. É nesse momento que Deus quer que você atente-se ao que Ele quer fazer na sua vida. Foi no deserto, meus queridos amigos e irmãos, foi no deserto que Moisés recebeu a maior missão da vida dele. Deus chama Moisés para ir libertar o seu povo que estava no Egito. Que coisa honrosa! Que coisa honrosa é você libertar alguém de uma situação ruim, de uma escravidão, como era o caso dos israelitas. Como é bom você ser usado por Deus para fazer o bem a quem está precisando. Moisés recebeu a maior missão de toda a sua vida. Ele se tornou o libertador de Israel quando estava escravo no Egito. Essa quarentena, esse isolamento, esse confinamento que você está vivendo, Deus tem um propósito para você. Talvez Ele quer te chamar para algo para você fazer na igreja. Talvez Ele quer te chamar para você fazer algo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Olha a confusão que estamos vivendo, olha a polarização política, olha os filhos do diabo como têm se levantado para destruir o país. Talvez Deus está te chamando para alguma missão. Qual é a tua vez? Qual é a tua hora? Talvez agora seja a tua hora para os projetos que você já idealizou, para os projetos que Deus já colocou no teu coração. Esse é o momento. O que você está pensando? Qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Moisés foi nos 40 anos do deserto que ele formou família, recebeu um chamado especialíssimo de Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Deus quer fazer algo nesse confinamento seu, na sua família, com seus amigos. A terceira quarentena na Bíblia que eu quero mostrar, teve outras. Teve a quarentena de Jeremias, do rei Zedequias, Manassés, né? Então, teve outras, né? Mas eu quero citar essas 3 quarentenas para que você entenda um pouco esse momento que todos nós brasileiros estamos vivendo. A quarentena de Jesus em Mateus capítulo 4. Jesus foi levado ao deserto, ou seja, ao confinamento, à solidão, a estar só. Por qual motivo? Lá no deserto, no seu confinamento, na sua quarentena, Jesus é treinado para resistir os intempéries da vida cristã que viria sobre ele. Você está confinado para você resistir o mal que possa vir sobre você, para você resistir o mal que possa vir sobre sua família, para você ser um crente mais maduro, para você ser um crente mais cheio de fé, cheio de esperança, para você não ser aquele crente levado por qualquer pessoa, por qualquer doutrina, por qualquer conversa. Deus quer lhe fazer um crente resistente, não aquele crente que qualquer coisa chora, qualquer coisa, ai meu Deus, vou deixar essa igreja. Não, Ele quer fazer um crente maduro. Olha a realidade que estamos vivendo. Deus levou Jesus para o deserto para fazer dele um homem resistente na fé aos intempéries que viriam. Jesus aprendeu no deserto a valorizar o jejum e a oração. Foi lá no deserto que Jesus aprendeu.
Foi lá no deserto que Jesus teve esse contato com o jejum, esse contato maior com a oração. É no confinamento que Deus quer que você faça isso. Porque no dia a dia você não tem tempo. No dia a dia você não tem tempo para Deus. Mas agora, eu e você, não podemos dizer que não temos tempo. Temos para jejuar, para orar, para ficar aos pés do Senhor. Foi no deserto que Jesus aprendeu a adorar a sós a Deus. O deserto ensinou que lá é o lugar de se adorar. Muita gente quer adorar no local espaçoso, com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, junto com todo mundo, para mostrar você, né, quem é você, sua roupa, seu perfume, mas é a sós que Deus quer falar comigo e com você. É a sós. Não que esse momento coletivo Deus não queira, claro que Ele quer, mas antes do coletivo tem que vir a solidão. Você e Deus a sós. Deus quer sentir você e quer que você o sinta. Nossos cultos coletivos, irmãos, têm sido superficiais. Os interesses do culto coletivo não têm sido de adorar a Deus. Os interesses do culto coletivo é para benefícios próprios, é para vantagem próprias. Infelizmente, tem sido assim. Jesus nos ensina que é no deserto onde Ele aprende muita coisa. E tem um detalhe, é no deserto que eu e você aprendemos a vencer a Satanás. É no deserto que eu tenho mais tempo para ler a palavra, e quando chega aquele pensamento, quando chega aquele sentimento, eu digo, está repreendido, porque a palavra diz que não é assim. Foi no deserto que Jesus recebeu as maiores vantagens. Talvez você isolado agora tem passado muitos pensamentos por sua cabeça que Deus não aprova. Você tem sentido no seu coração coisas que Deus não aprova. Mas é o momento de você dizer não, como Jesus disse, não. Está escrito que não é assim. Está escrito. O que é que você tem feito? Como está sendo o seu deserto, a sua quarentena? Há lições fortes no isolamento. Há lições fortes no confinamento. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão e irmã. Sem aprender a lição da quarentena, não podemos sair dela. Sem aprender a lição, ainda não é tempo de sair. E se sair, vamos ter problemas. Vamos ter problemas. E é bom que a gente comece a pensar nisso. Ore a Deus para que Deus cumpra a vontade dEle com essa realidade em nossas vidas, na vida do país. Não é governante em si que vai direcionar a nossa vida. É Deus nos direcionando por meio dos governantes. Mas peça para que a vontade de Deus prevaleça em tudo. Quando a gente sai antes da quarentena, sem a autorização de Deus, vamos perder, vamos ter sérios problemas na vida. Não vamos aprender, não vamos sentir como é estar a sós com Deus. Só se glorifica a Deus só se glorifica a Deus de verdade, irmãos, na necessidade e na escassez. Esse é o momento que você não quer estar assim. Esse é o momento que pode vir faltar, alguns já estão até faltando, mas é na escassez e na necessidade que eu e você aprenda a glorificar a Deus. Porque enquanto está tudo bem, a gente não sabe o que é glorificar a Deus.
somos tendentes na fartura a esquecer de Deus. Não foi assim que o Brasil viveu até o coronavírus chegar? Na fartura, tínhamos, saíamos, íamos, voltávamos, dávamos atenção a Deus que era devida? Só uma pergunta para mim e para você. O que você vai fazer? Peça a Deus que cada vez mais Ele te abençoe, Ele te ajude. E que essa quarentena seja para você um momento êxtase com Deus, onde você saia dela um melhor pai, um melhor filho, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor crente. Que o bom Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o nosso país, abençoe o nosso governo, em nome de Jesus.